quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Se você nos visita essa noite pela primeira vez, nós estamos expondo o Evangelho de Marcos. Começamos o capítulo 1 e agora chegamos ao capítulo 14. Vemos estudando esse belo Evangelho do Senhor, que fala sobre o Rei, o nosso Redentor. Eu quero convidá-lo a abrir em Marcos capítulo 14, do verso 22 até o verso 26. Eu quero que você acompanhe a leitura que farei da palavra do Senhor. Ouça com fé o que diz a santa verdade do nosso Deus. Diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E a seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Vamos orar. Graças rendemos ao teu santo nome, ó Redentor amado. E essa noite nós estamos diante de Ti, com os nossos corações gratos, pela obra redentora de Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque derramou seu sangue em nosso favor, nos purificou de toda a injustiça e nos deu vida. Por isso, ó Deus, quando estamos diante da Tua palavra nessa noite, rogamos a Ti encarecidamente: desvenda, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a Tua palavra, ó Deus, tão bela, e entendê-la, e assim possamos guardar em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. É essa oração que Te fazemos, ó Cristo, em Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, no dia 17 de julho de 2007, São Paulo viveu uma das maiores tragédias da aviação civil brasileira. Um avião da antiga TAM, hoje Latam, que vinha de Porto Alegre rumo a Congonhas, passou no fim da pista e, ao tentar pousar, bateu contra um prédio que estava logo à frente. Um prédio localizado à cabeceira da pista. Explodiu assim aquele avião, matando 199 pessoas naquele dia. Foi muito duro assistir os noticiários que cobriam aquela tragédia ao vivo. O desespero dos repórteres, sem saber se no avião havia passageiros ou se o avião estava vazio. Ainda me lembro desse dia. O desespero das pessoas desesperadas assistiam os bombeiros tentando apagar as chamas. Foi algo muito difícil de assistir. E depois que as chamas foram controladas, percebeu-se o tamanho da tragédia. Tudo foi destruído pelas chamas. Vidas foram perdidas naquele dia. Foi um dia realmente muito triste. 5 anos após a tragédia, foi inaugurado no local um memorial que lembrava as vítimas daquele grave acidente. Foi construído ali uma praça que seria composta por um espelho de água, cercado por todos os nomes das vítimas daquele acidente. E no centro da praça, uma amoreira, árvore que escapou à explosão e ao incêndio, a qual ganhou o apelido de Árvore da Vida. Ainda hoje, parentes das vítimas, na data do acontecimento, visitam o local com flores e presentes para lembrar dos seus parentes mortos naquele dia tão terrível. O nosso texto essa noite também traz a ideia de um memorial, mas não um que traz lembranças de morte e tristeza, mas um que traz lembranças de esperança, de alegria, de vida. Estamos diante das famosas palavras do nosso Redentor, quando afirma: fazer isso em memória de mim. Como vimos nas últimas e temos visto nas últimas oportunidades, o dia da Páscoa chegou.
O dia que o Senhor esperava ansiosamente celebrar com seus discípulos. Tudo até aquele momento seguiu minuciosamente o roteiro que havia sido preparado pelo Senhor na eternidade. Todos os preparativos foram como Jesus havia ordenado. Tudo aconteceu como ele havia preparado. Agora o que temos é Jesus e estes homens, seus discípulos, seus companheiros de ministério, reclinados à mesa. Só que mal sabiam eles que este evento seria o último evento de comunhão onde estariam juntos. Porque horas mais tarde, Jesus estaria sozinho, enfrentando assim as horas mais negras de sua vida, que culminariam em sua morte. Agora, depois de anos de preparação paciente, chegou a hora. Sua morte está à porta. Mas antes que esse momento chegue, em meio àquela refeição pactual, o nosso Senhor instituiu o sacramento da ceia, não para ser um memorial triste, um memorial para ser celebrado com dor no coração, mas sim um memorial de alegria e esperança, que trouxe consigo grandes benefícios para todos os crentes. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que ao participar da ceia, nós celebramos a nossa união com Cristo na esperança gloriosa da sua volta. Repetindo, que ao participar da ceia, nós celebramos a nossa união com Cristo na esperança gloriosa da sua volta. Por isso, não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta. Vamos olhar o que diz a palavra do Senhor. No primeiro momento, veja o que diz o verso 22 do nosso texto. Diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Queridos, enfim, o grande momento chegou. O momento esperado pelo Senhor. E certamente essa não era uma noite comum, nem para Jesus e nem para os discípulos. Não era uma noite comum como todas as outras, ou como todas as Páscoas que já foram celebradas por aquele povo. Mas aqui nós temos uma noite especial. Uma noite especial, sim, para os judeus, onde eles se reuniam para celebrar a libertação que Deus providenciou aos filhos de Israel no passado, ao libertá-los das algemas do Egito. Mas esta é uma noite onde as famílias de toda a terra, a judia celebrava essa libertação do mal. E eles participavam de uma refeição e as tomava com alegria. Trazia consigo a lembrança desses momentos angustiantes da última praga, onde a ira de Deus seria derramada sobre aquele lugar, simbolizando assim a morte dos primogênitos. E como nós sabemos, e vocês conhecem a história, essa última praga não faria distinção de hebreu e egípcio. A espada recairia sobre todas as casas, sem discriminação. A única maneira de uma família escapar seria colocar a sua fé em uma provisão sacrificial. Ou seja, a família deveria sacrificar um cordeiro, passar o sangue desse animal nos umbrais das portas, como um sinal da sua fé viva naquele sacrifício. Naquela noite no Egito, certamente haveria em cada casa ou uma criança morta ou um cordeiro morto. E o que diferenciaria a casa de um hebreu e de um egípcio seria justamente esse sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro da Páscoa. As pessoas que foram salvas naquela noite foram salvas unicamente com base na fé desse sacrifício substitutivo. Foi assim que Deus libertou os israelitas, guiando-os para a liberdade, para a terra prometida. Então, todos os anos em que essa refeição da Páscoa era celebrada, eles a tomavam com alegria, comemorando essa libertação, que marcava um dos momentos mais importantes da vida de Israel como nação, como povo. Eles celebravam a libertação. As famílias se reuniam à mesa, comiam o cordeiro, celebrando a vida. Só que esta refeição não se realizaria de forma simples, como as nossas refeições hoje. Elas eram cheias de rituais e simbolismo, e era um ritual belo e comovente.
que trazia à memória este grande evento. Deixe-me explicar como a Páscoa acontecia, para que você possa entender o que Jesus está fazendo aqui. No momento da celebração da Páscoa, ela incluía 4 momentos específicos, tá? Em que a pessoa encarregada de presidir traria informações sobre a história da redenção, sobre a história da libertação e o significado daquela refeição, do cordeiro, do pão, das ervas amargas. Só que para cada um desses momentos se utilizava uma taça de vinho. Um momento com uma taça de vinho, com um cálice, que representava 4 promessas feitas por Deus em Êxodo capítulo 6, do verso 6 ao verso 7. Que eram promessas de tirar o povo do Egito, libertá-los da escravidão, redimi-los pelo poder de Deus e firmar um novo relacionamento entre Deus e o seu povo. O primeiro cálice era bebido antes da chegada da comida tradicional da Páscoa. Pão sem fermento, ervas amargas, frutas cozidas, verduras e o cordeiro assado. A fruta cozida, pão e ervas amargas que recordavam a sua amarga escravidão no Egito. A fruta cozida, pela sua cor e consistência, lembrava a miséria de fazer tijolos para Faraó. E o cordeiro assado trazia essa lembrança, né? O sangue do cordeiro aplicado às ombreiras das portas. Então, comendo o cordeiro dentro de casa e o anjo da morte passando sobre elas quando destruía os primogênitos do Egito. Então, quando a comida chegava, a pessoa mais jovem que estava à mesa fazia a pergunta tradicional: por que nós comemos esses alimentos? Por que nos servimos desses alimentos essa noite? E em resposta, aquele que presidia, o pai, contava a história da graça de Deus no Êxodo. E ao final da comovente história, todos responderiam com um canto de louvor, cantariam algum salmo, do Salmo 113 até o Salmo 115, eles cantariam um desses salmos. Então, a segunda taça seria erguida pouco antes da refeição ser comida, do cordeiro e do pão ser comido. E então a pessoa que estava à mesa pegava o pão e dizia: este pão é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito, e que todos que tenham fome venham e comam, que todos os necessitados venham e comam a refeição da Páscoa. Então o pai agradecia a Deus, partiria o pão em pedaços para cada um presente, ele passaria um pedaço de pão para cada um, e todos comiam o pão com um profundo silêncio, refletindo sobre o que aquilo representava. O terceiro cálice era erguido no momento em que a refeição já estava quase terminando, saboreando o gosto do cordeiro. A terceira taça era levantada e a pessoa encarregada de presidi-lo usaria as palavras de Deuteronômio 26 para abençoar os elementos. E ao final, a quarta taça era bebida, simbolizando assim o fim daquela refeição. Assim acontecia a Páscoa naqueles dias. 4 momentos bem específicos. O nosso texto diz que Jesus estava celebrando a Páscoa, como era de costume de todos os judeus. Jesus é o anfitrião, ele está presidindo aquela refeição. Nós não temos um registro das palavras da explicação de Jesus, como acontecia de maneira tradicional. Mas o que acontece aqui, a maneira como ele dispõe do pão e dispõe do vinho, nos faz pensar que ele começou normalmente como se iniciava a refeição. Ele segue o roteiro, como em todas as casas. Só que de repente, enquanto comiam, Jesus faz algo inusitado. Jesus foge do roteiro tradicional. Porque depois da segunda taça, Jesus então partiu o pão, que então foi distribuído em silêncio, mão a mão, para os que estavam ao redor da mesa. Só que naquele momento em que todos estavam em silêncio, Jesus quebra o silêncio e diz: este é o meu corpo. Você consegue imaginar o espanto dos discípulos quando Jesus, abençoando os elementos, explica o seu simbolismo? Ele sai do roteiro que vinha sendo repetido de geração em geração. Aceite, isto é o meu corpo. Aquele não era mais o pão da aflição de seus antepassados. Aquele não era mais o símbolo do sofrimento que resultou em um êxodo lá atrás, ao fugir de uma escravidão do Egito. Mas agora esse era o pão da aflição de Cristo, o pão do seu sofrimento. Sofrimento que marcaria um novo e definitivo êxodo.
sofrimento que traria libertação definitiva da pior escravidão existente. Jesus estava dizendo: eu mesmo sou o pão da Páscoa. Perceba que nesse momento tão importante, Jesus está colocando diante de todos algo que marcará para sempre a história. Um novo êxodo está para acontecer, mais importante, como eu disse, que aquele do passado, e ele seria marcado pelo sofrimento do nosso Redentor, deixando claro aos seus discípulos, com essas palavras, que ele vai morrer, que a sua morte não será um acidente, que o seu sofrimento não deverá tomá-los de surpresa. Ele está abraçando todo esse momento porque é parte do plano de Deus, porque o Cordeiro precisa morrer, o Cordeiro precisa sofrer para que haja vida. Jesus nesse momento está usando a imagem do pão para apontar duas realidades muito importantes. Primeiro, que ele concentra em seu corpo, que receberá todo o sofrimento para libertá-los da escravidão. E em segundo, ele concentra a nossa atenção na fé, onde ele chama para o que devemos fazer: tomai e comei. Essa informação ela é muito importante, porque nós sabemos que ele usou esse tipo de simbolismo em seu falar antes. No capítulo 6 de João, por exemplo, ele fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. E aqui ele usa essa mesma linguagem, onde nós nos apropriaremos dos benefícios do seu sofrimento pela fé. Assim como aquelas pessoas tiveram fé no Cordeiro lá no passado, Jesus está dizendo que agora o objeto da fé era ele. Era o seu sofrimento, era aquilo que ele iria fazer. E somente por meio disso iria promover salvação e libertação ao povo. Ele está mostrando que somente aos seus discípulos e a nós nessa noite, que somente por fé nele, se alimentando dele, é que nós teremos vida. É como se ele estivesse dizendo: toma, coma, este é o meu corpo. Acredite, confie no que eu vou fazer amanhã. É o alimento que você precisa para a vida espiritual. É a maneira como você deve se apropriar dos benefícios da minha morte, com fé no verdadeiro Cordeiro de Deus. Os discípulos começaram a comer com a mente cheia de pensamentos. Ouviram que havia um traidor entre eles, que saíram. Ouviram esse novo comando. Agora não era mais o sofrimento do passado, agora era o sofrimento dele. Todas essas informações, mesmo que não compreendidas de forma plena naquele momento, sim, amadureceriam na mente e no coração de cada um à medida que os eventos fossem acontecendo ao longo das próximas horas. Ele seria traído, sim. Seu corpo sofreria as mais duras aflições para libertar o seu povo cativo, para libertar o seu povo que estava em prisões, conduzindo-os a um novo êxodo, conduzindo-os à terra prometida do nosso Senhor. Que imagem gloriosa nós temos, queridos. É somente pela fé em Cristo, é somente pela fé nesse Senhor, é somente por entender o que Ele fez por nós, somente ao entender aquilo que Ele faz por nós, é que nós poderemos receber os benefícios da sua obra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que Jesus estava pedindo àqueles discípulos e a nós é: tenham fé no que Ele fez. Depois de tanto tempo, as pessoas não veem mais a seriedade quando participamos da mesa do Senhor. Muitos tomam a mesa do Senhor como algo qualquer, ou como algo banal, ou como apenas mais um elemento dentro do nosso culto, como mais um ritual. Mas isso não é algo simples. Isso não foi deixado para a igreja para ser visto como mais algum elemento, como mais uma coisa a ser vista e ser feita para a igreja. É em memória dele, para representar o que ele fez por você, pela igreja. Não despreze esse momento. Não se puna ou se autodiscipline achando que qualquer dificuldade pode afastar você daquilo que representa a gloriosa obra do nosso Redentor, te libertando do cativeiro do pecado. Entenda o que Cristo fez por ti.
Tomai e comei. É a lembrança de que o seu sofrimento foi tomado para que você não experimente a eternidade do inferno. Mas veja que interessante. As surpresas naquela ceia não param por aí. Porque quando a refeição estava para ser concluída, quando os discípulos ainda saboreavam o cordeiro, Jesus, da sua posição reclinada, toma o terceiro cálice e diz, olha os versos 23 e 24. Diz assim: a seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. E então Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Quando a terceira taça de vinho estava prestes a ser bebida, o nosso Senhor interpôs mais uma nova nota. Este cálice é o cálice do novo pacto selado em seu sangue. Essas palavras devem ter produzido uma porção de pensamentos na mente dos discípulos. Como assim aliança nova em seu sangue? Porque eles conheciam a aliança simbolizada pelo sangue. Eles sabiam o que aconteceu em Êxodo 24, quando a aliança foi estabelecida entre Deus e o seu povo, onde Moisés, depois da confirmação do relacionamento entre Deus e o povo, faz algo inteiramente único na antiga aliança. Ele leva o sangue dos animais abatidos e começa a borrifar, a aspergir no altar, e então ele vai aspergir sobre o povo, simbolicamente mostrando que eles foram unidos com Deus, com seu Salvador e Redentor, mostrando que a hora que Deus estava com eles. Eles foram marcados com sangue, eles sabiam dessa história. Sangue que seria sempre e todos os anos agora derramado em um altar. O altar e o derramamento de sangue passariam a fazer partes da vida do povo. Eles sabiam disso. Ano após ano eles celebravam o altar. Mas quando Jesus diz, este é o sangue da nova aliança, ele destrói tudo que eles fizeram durante anos. Porque ele mostra que o altar e o sangue dos cordeiros, o sangue de todos os animais que já foram derramados uma vez na história, não foram capazes de cumprir efetivamente o seu papel, que era o de perdoar definitivamente pecados. Todos os anos eles precisavam repetir aquele sacrifício, porque eles eram pecadores. O sacrifício do cordeiro relembrava e mostrava o quão podre era o coração humano, o quão distante aquelas pessoas estavam de Deus por causa dos seus pecados. Mas agora, com essas palavras surpreendentes, o Senhor traz a memória e traz aquele momento, a imagem de uma nova aliança, não com sangue de cordeiro, não com o sangue de um cordeiro qualquer, abatido por uma ou por aquela família, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Um cordeiro que será abatido e que por meio dele não precisará mais ser repetido. Nós não sentimos mais cheiro de sangue, culto após culto, ano após ano, porque o Cordeiro de Deus, de uma vez por todas, cumpriu aquilo que o seu sacrifício representava. Um sacrifício único da aliança, que realmente trouxe perdão de pecados. Jesus, naquela mesa, ao falar sobre o seu sangue, ele mostra que a profecia de Jeremias estava se cumprindo. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, declara o Senhor, porque eu perdoarei a sua iniquidade e o seu pecado não me lembrarei mais. Jeremias havia prometido que haveria um dia em que o Senhor perdoaria plena e finalmente a nossa iniquidade. E esse dia chegou, a Páscoa enfim chegou. Aquele que pode perdoar pecados está diante dos discípulos, e ele é Jesus.
Ele aspergirá o seu sangue sobre o seu povo, perdoando definitivamente os seus pecados e libertando assim das amarras do inferno. Com estas palavras, Jesus está dizendo: quando eu morrer, quando meu sangue for derramado, o pecado será perdoado, o inimigo será derrotado por causa da minha morte. Então Jesus disse: tomam e bebam desse cálice. Queridos irmãos, que alegria é saber disso, porque por vezes nos incomodamos com pecados que outrora foram cometidos por nós. Sim, pecados duros, pecados que trouxeram consequências amargas e severas para a minha vida, para a sua vida, para os nossos familiares. E por vezes não nos perdoamos por tais práticas, ou ficamos remoendo o tempo todo esses pecados. Mas perceba que aos pés do Cordeiro de Deus há perdão para o seu pecado, há perdão para os pecados que nós cometemos, há perdão para aquele que confessa, para aquele que deixa, para aquele que abandona, para aquele que se arrepende. A obra de Cristo, o seu sangue, a sua vida, está aí para mostrar que o nosso pecado não precisa te incomodar mais. Lance aos pés daquele que perdoa, lance aos pés daquele que lança no mar do esquecimento. Coloque diante daquele que cuida de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E perceba que há algo muito interessante nisso. Precisamos nos apropriar, porque beber o cálice é demonstrar fé no que Ele fez, tomar o pão é demonstrar fé no que Ele fez, é confiar em sua obra. Essa ordem de Cristo soou mais ou menos assim: a menos que você confie em mim como sacrifício da aliança, que trouxe a realização do perdão dos pecados, você não experimentará a vida e a realidade espiritual. Sua bebida, sua crença, sua confiança em mim, como sacrifício da aliança, é a fonte do seu alimento espiritual. Às vezes nos entristecemos e mantemos aquele espírito de tristeza, aí vivemos angustiados ao longo da vida por erros cometidos, porque não temos confiança no Cordeiro de Deus. Quando tomamos e comemos, nós depositamos a fé nele, que perdoa pecados. Depositamos a fé naquele que lança fora todo mal. Aqueles homens deveriam tomar aquele cálice como uma expressão de sua comunhão com ele e sua participação em tudo que ele faria, forjando esse pacto com Deus, onde Deus agora diz que é de fato o nosso Deus, e nós somos povos selados pelo sangue do Cordeiro, uma marca que não poderá ser retirada por ninguém. As palavras de Cristo, em decorrência do seu sacrifício substitutivo, existe agora com uma nova aliança entre Deus e nós, uma aliança que não há mais necessidade de sacrifícios constantes, uma aliança que está forjada e formada pelo amor daquele que é o Cordeiro de Deus, que nos purifica. E a base dessa aliança é o próprio sangue de Cristo. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, disse o nosso Senhor. Então, com gestos singelos de tomar o pão e o vinho, e com as palavras singelas: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, Jesus está dizendo que todos os livramentos e sacrifícios anteriores, que todos os cordeiros que já foram imolados ao longo da história, apontava para Ele. E assim como a primeira Páscoa foi celebrada na noite anterior, ao em que Deus redimiu os israelitas da escravidão por meio do sangue nos umbrais das portas, essa refeição da Páscoa com Jesus foi celebrada na noite anterior ao dia em que Deus iria redimir o mundo do pecado e da morte por meio do sangue de Cristo.
E Ele faria isso em favor de muitos, em favor dos seus eleitos, em favor do seu povo. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, somente por meio da fé nesse Cristo, você encontrará sentido para a sua vida. Somente por meio da fé nesse Cordeiro de Deus, sendo fiel a Ele, entendendo a sua vida de pecado, entendendo a sua obra, sendo chamado por Ele, você encontrará sentido para a vida. Se a sua fé e se o seu coração não repousar na pessoa bendita de Jesus, você não tem nada. Você precisa de Cristo. Você precisa desse Senhor. Você precisa desse Redentor. Você precisa depositar o seu coração e a sua fé nele. Porque se você não tiver fé nele, em um momento ou outro, você fará como aquele que não estava participando dessa ceia. Você fará como Judas que deixou aquele local. Você precisa de Cristo. Porque a ceia do Senhor, ela representa a nossa comunhão com Ele. E só participa da ceia aqueles que estão chamados e que têm comunhão com o nosso Redentor. Por isso, mais uma vez, eu afirmo para você, servo de Deus, não se ausente dos dias em que a ceia é ministrada na sua igreja. Não deixe de trazer à sua memória a promessa gloriosa da redenção. Não deixe de experimentar e de saborear aquilo que representa a esperança da glória para você. Porque Ele disse: tomai e comei, tomai e bebei dele todos, porque a nossa esperança e a nossa vida está no fato do que Ele fez por nós. E quando rejeitamos e quando negligenciamos esse momento, o nosso coração demonstra estar longe daquilo que ela aponta. E ela aponta uma realidade gloriosa. Porque veja mais uma imagem que nós temos nesse momento. A ceia não terminou ainda. A última taça precisava ser erguida. Mas veja o que acontece. Olha, por favor, o verso 25. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Perceba que nós temos uma diferença significativa na celebração da Páscoa dos judeus aqui. A refeição deveria terminar com a última taça, mas Jesus anunciou que não a beberia. Não mais beberei do fruto da videira. Veja, ao não tomar a última taça, Ele não estava abreviando a comunhão, ou querendo terminá-la rápido para fazer o que Ele tinha que fazer, ao ir para o Getsemane. Não. Lembre-se, Ele disse que há muito tempo desejava tomar e participar daquele momento com os discípulos. Na verdade, não levantar a última ceia, a última taça para finalizar aquela ceia, Ele estava indicando que essa comunhão, por meio da sua obra, não teria mais fim. Porque todas as vezes que participamos da mesa do Senhor, nós somos lembrados disso. A taça geralmente que trazia a Páscoa a um fim, foi utilizada pelo Senhor para mostrar que no reino do Pai, a comunhão promovida pelo Cordeiro de Deus não teria um fim, mas ela seria para sempre. Nós beberemos juntos novamente no reino do meu Pai, só que lá a ceia não terá fim. Só que lá essa comunhão não terá fim. Você percebe que quando você participa dessa mesa, que quando ela é celebrada, ela chega a um final. Só que Jesus está dizendo existe um banquete preparado para nós. Existe um banquete preparado para aqueles que foram salvos. Existe uma nova ceia preparada para aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E esta ceia, e esse dia, e essa comunhão, ela não terá fim.
quando todos nós estivermos juntos com o nosso Redentor. Que grande promessa é feita pelo Senhor nesse dia. Que grande promessa é feita pelo Senhor ao final daquele momento. Essas palavras são uma promessa do nosso Senhor, e elas servem para fortalecer a esperança dos discípulos para a glória futura. E a mesa do Senhor traz essa memória. Ela serve para fortalecer a nossa esperança da glória. Lembrem-se, os discípulos estavam prestes a passar por uma das maiores provações que eles já experimentaram, ou que eles iriam experimentar. Durante 3 dias, eles estariam quase sem esperança. E o Senhor Jesus está dizendo a eles: meus amigos, deixem-me dizer o quanto estou falando sério sobre as minhas promessas. Eu nunca mais vou tomar essa taça novamente, até que eu e você estejamos sentados face a face no reino vindouro. O reino é uma realidade, e Jesus está afirmando que a sua obra é a garantia de que nós estaremos juntos um dia. Assim como bem antes da cruz ele já afirmava que seria levado à morte, agora bem antes do dia final ele diz: nós estaremos juntos novamente, frente a frente no reino. Por isso, todas as vezes que nós participamos da mesa, ela traz a esperança gloriosa do último dia. Ela traz à nossa memória a esperança de um dia o pastor, o supremo pastor de nossas almas, está junto com todas as ovelhas de todas as épocas, cantando e celebrando a grandeza do nosso Senhor. Por isso, não se ausente desse meio de graça tão importante. Não se ausente desse sacramento. Ele é o meio pelo qual o Senhor deixou para que nada possa apagar da sua mente a esperança do reino de Deus. Hoje, quando celebramos, quando participamos, nós o fazemos na esperança de que outra vez, não como um pastor humano, mas como um pastor de nossas almas, estaremos à mesa celebrando a grandeza do nosso Redentor. Hoje nós, depois de tanto tempo, depois de tantas provações e lutas, podemos ser tentados a pensar que isso nunca acontecerá, que a glória, que o reino não acontecerá, já se passou tantos anos. Mas veja, assim como a vinda de Deus à terra parecia impossível, e Ele veio, assim como a sua morte na cruz parecia ser algo impensável, mas aconteceu, assim também será o seu retorno, vívido, triunfante e real. O Senhor Jesus, com a sua própria autoridade divina, está dizendo: não se atreva a pensar que esse dia não vai chegar, porque Ele voltará, e nós nos sentaremos com Ele, e comeremos esta refeição, e estaremos para todo sempre ao seu lado. E queridos irmãos, esta informação enche o meu coração de júbilo, de alegria, e acima de tudo me constrange, porque o nosso Senhor se revelou comprometido em cumprir essa promessa. Ele não abandonou e não olhou para trás para que essa promessa fosse real para você, para a igreja, para mim. Porque a próxima bebida que temos referência, que tocou os lábios do nosso Senhor, foi aquele vinho amargo na cruz, quando Ele disse que estava com sede. Ele estava abundantemente comprometido com a morte, para que a vida seja a certeza que você tenha. Ele estava absolutamente comprometido para trazer essa promessa a você. E esse comprometimento me constrange, porque como João diz, Ele nos amou e nos amou até o fim. Mesmo sabendo tudo que seria feito a Ele, por aqueles a quem Ele fez essa promessa. Ele sabia que Judas iria traí-lo, ele não fazia mais parte. Ele sabia que todos os seus discípulos o abandonariam, mas Ele os amou até o fim. Ele sabia que um dos seus discípulos o negaria diante de todos ali, mas Ele não nos negou para ir àquela cruz. Ele conhece e sabe aqueles que no futuro, eu e você, seriam salvos.
E quantas decepções, quantas falhas, quantas negações nós iríamos produzir ao longo da nossa vida. E mesmo assim, Ele não voltou atrás na sua decisão de ir à morte, para garantir à igreja que um dia nós estaremos com Ele no reino eterno. E Ele diz aos discípulos e a nós: vocês irão sentar comigo na glória, no dia eterno. Por isso tomam, bebam e comam. Isso deve ser extremamente precioso para nós. Mesmo falhando tanto, mesmo às vezes deixando de participar da mesa, ao saber que ela acontecerá no domingo à noite, mesmo deixando de vir aos cultos, por um ou por outro motivo, Ele não desistiu. Ele foi até a cruz, nos amou até o fim, para que a certeza do reino fosse uma certeza que você possa levar para a vida, e que nada possa fazer o seu coração desanimar frente às dificuldades dessa vida. É a nossa devoção a Ele, é a nossa vida com Ele, que nos fortalece para enfrentar todas as coisas desse mundo. É tomar essa mesa, é tomar, é comer, é beber, é entender aquilo que Ele fez por nós, que nos dá força para enfrentar o dia mau, certos de que a nossa vida, a nossa esperança não se resume aqui, mas a certeza que um dia Ele voltará para estar junto com as suas ovelhas. Então, queridos, com essas palavras ecoando em seus ouvidos, e os ensinamentos de Cristo apresentados de forma viva e visual, eles cantaram os tradicionais louvores e seguiram para o Monte das Oliveiras. Dessa maneira simples, mas de forma tão preciosa, Jesus inaugurou a ceia do Senhor. Mas veja algo interessante. A última refeição de Jesus com os discípulos afastou-se do roteiro convencional também de outro modo. Porque quando Jesus se levantou para abençoar o alimento, Ele tomou o pão. Todas as refeições da Páscoa sempre tinham o pão. Ele abençoou o vinho. Todas as refeições da Páscoa sempre tinham vinho. Mas nenhum dos evangelhos menciona o prato principal. Não há menção do cordeiro nessa refeição da Páscoa. E claro, não se tratava de uma refeição sem o cordeiro. Que tipo de Páscoa seria celebrada sem o cordeiro? Não há menção de um cordeiro sobre a mesa. E sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus estava à mesa naquele dia. Ele seria o prato principal. Essa é a razão pelo qual João Batista, ao ver Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Isaías também acerca dele disse: mas o Senhor fez cair a maldade de todos sobre ele, oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. E quando Jesus diz: este é o meu corpo e isto é o meu sangue derramado em favor de muitos, Ele está dizendo: eu sou aquele a quem Isaías e João falaram. Eu sou o cordeiro para o qual aponta todos os outros cordeiros, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus recebeu aquilo que nós merecíamos: o pecado, a culpa, a condição decaída, o mundo, tudo recaiu sobre Ele. E Ele nos amou tanto, que tomou sobre si a justiça divina, para que pudéssemos ser livres para sempre. Ele demonstra o seu grande amor pelos seus escolhidos, um amor sacrificial. E entenda uma coisa, querido irmão: todo amor real, transformador, é um sacrifício substitutivo. Você nunca ama uma pessoa caída ou culpada de verdade, a não ser por meio de um sacrifício substitutivo. E Ele fez isso por nós.
Ele sacrificou para que a vida fosse a nossa garantia. Ele sofreu as duras penas naquele dia para que você não sentisse isso. Nele, somente nele, nós temos a esperança. Somente por meio dele é que nós estamos livres das grotescas chamas da morte. Um exemplo claro disso, lendo um texto, um comentarista acerca desse texto, ele trouxe uma informação muito interessante, eu gostaria de ler para vocês. Ele diz assim: li há alguns anos em uma revista da National Geographic que após um incêndio na floresta do Parque Nacional de Yellowstone, alguns guardas florestais começaram a fazer uma caminhada montanha acima, a fim de fazer um levantamento dos estragos daquelas chamas. Um dos guardas encontrou um pássaro do qual só havia restado uma casca dura e petrificada, grudada à base de uma árvore. Um tanto afetado por aquela cena lúgubre, o guarda removeu o pássaro carbonizado com um graveto e encontrou 3 pequenos filhotes bem vivos debaixo das asas daquela mãe. Quando as chamas haviam chegado, a mãe permaneceu firme em vez de fugir, e porque ela se dispôs a morrer, aqueles filhotes puderam sobreviver debaixo da proteção das suas asas. Você percebe que foi isso que Cristo fez? Certa vez ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das asas, e tu não quisestes. Só que na cruz, ele ajuntou os filhos de Jerusalém, o novo Israel debaixo das suas asas. Ele foi consumido, ele foi morto, para que os seus filhos tivessem vida. Todo amor real, capaz de transformar vidas, é um sacrifício substitutivo de alto custo, e ele assumiu este custo. Por isso, irmãos, ao instituir esse sacramento, o nosso Senhor, como registrado em Lucas, disse: fazei isso em memória de mim. Assim, quando comemos desse pão e bebemos desse vinho, nos lembramos imediatamente do amor sacrificial e substitutivo de Jesus Cristo. E não é aquela lembrança que vem, que passa, mas deve ser uma reflexão sobre o amor visto no sacrifício de Cristo. Por isso, quando celebramos a mesa do Senhor, nós demonstramos ao mundo que a esperança não é mais vista em um altar, mas a nossa esperança é vista em uma mesa, a mesa da nova aliança. Ao celebrarmos a ceia, quando tomamos pão e vinho, nós mostramos que a nossa fé não é mais vista em ervas amargas, ou em tomar um pão sem fermento, ou em um cordeiro assado. Mas a nossa esperança e a nossa fé está no verdadeiro pão vivo que desceu dos céus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde nos lembramos e refletimos, participando daquilo que Ele fez por nós, e fazemos isso em memória dEle. Queridos irmãos, a mesa do Senhor, o sacramento instituído por Ele, traz a nós grandes benefícios, que nós precisamos nos apropriar e não desprezar. Veja bem, a primeira refeição da Páscoa no Egito foi de fato uma refeição de verdade. Guarde isso em seu coração. E não bastava que o cordeiro fosse apenas sacrificado e o seu sangue passado nos umbrais das portas. O cordeiro tinha que ser consumido. Do meio do Senhor é uma forma de tomar a morte de Cristo para si e se apropriar dela. Porque Marcos disse, enquanto comiam, ele tomou, abençoou e disse: tomai e comei, tomai e bebei dele todos. Por isso, quando nós participamos dessa mesa, nós experimentamos grandes benefícios que foi proporcionado pelo Senhor. Olha que interessante. Os judeus celebraram cada Páscoa ceando com seus familiares. A refeição da Páscoa era algo feito em família. Isso parece trazer uma complicação por texto, porque Jesus tirou os discípulos de suas famílias e organizou uma refeição da Páscoa só entre eles. Porque Ele estava criando uma nova família, totalmente nova, uma família forjada pelos laços da cruz, pelo sangue de Cristo. E hoje eu e você, nós fazemos parte dessa família.
quantos anos nós estamos juntos, celebrando essa irmandade e esse vínculo de amor forjado pelo Calvário, quando participamos todos juntos da mesa do Senhor, quando crescemos, quando compartilhamos a companhia de irmãos e irmãs, formando-se um poderoso vínculo entre nós. E nós herdamos isso por meio de Cristo. Jesus disse: aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E é isso que nós somos. Um autor disse assim: o que nos une, o que une os cristãos, não é a educação em comum, ou a raça em comum, ou níveis de renda em comum, ou políticas em comum, nacionalidade em comum, sotaques ou empregos em comum, ou mesmo qualquer coisa que seja do tipo. Os crentes são unidos porque foram salvos por Jesus Cristo. São um bando de inimigos naturais que amam uns aos outros por amor de Jesus. Que maravilha é isso que nós enfrentamos, que nós experimentamos por intermédio dele. E quando você toma a ceia do Senhor, você faz isso ao lado de irmãos e irmãs, ou seja, da sua nova família. Esse vínculo transforma a vida real de tal maneira que cria uma base de união intensa entre nós. Por isso precisamos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Por isso precisamos sustentar aquele que está caído. Por isso precisamos andar juntos. Irmãos e irmãs, pessoas com criações diferentes, mas que agora estão unidos pelos laços do Cordeiro de Deus. Isso é uma eterna alegria para todos nós. Queridos irmãos, os dias são difíceis. As tragédias sempre estarão ao nosso redor para nos desanimar, para nos enfraquecer. Mas Ele deixou este sacramento para que nunca se apague da nossa mente onde deve estar a nossa fé. Por isso devemos fazer em memória dele, daquele que está vivo e garantiu que celebrará novamente conosco no reino do Pai. Hoje em São Paulo nós temos um memorial feito aos que morreram, mas o que nós fazemos aqui todo mês é aquele que vive, é aquele que passou pelo fogo da provação e venceu. Ele é a verdadeira árvore da vida, o verdadeiro Senhor. Por isso, queridos, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que os dias sejam angustiantes, saia daqui com uma certeza: o nosso futuro está garantido, daqueles que são salvos ao lado do Pai na glória eterna. O Cordeiro de Deus que venceu e voltará como leão, ele voltará para o dia do banquete final. Por isso confie, celebre, participe, pois você foi chamado e salvo por esse Senhor. E você que está aqui nessa noite, que não é um servo de Deus, quero que você entenda que você precisa de Cristo, que somente aqueles que são chamados por Ele, somente aqueles que são salvos por Ele, somente aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro têm a esperança da vida eterna. Sem Ele você não tem nada, sem Ele você não tem esperança, sem Ele você não tem garantia do amanhã. Mas salvo por Ele, arrependido de seus erros, a esperança proposta por Cristo é que um dia todos nós estaremos no reino do Pai, celebrando as bodas do Cordeiro, celebrando o dia do Senhor, e nós estaremos juntos, frente a frente, com o amado de nossas almas. Por isso, viva você, irmão amado, por esse dia. Viva para celebrar esse Cordeiro. Viva e faça em memória dele, em memória do nosso Redentor. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça. Vamos orar.
Coloque o seu coração diante de Deus. Sua vida. Talvez você ainda esteja aqui essa noite, servo de Deus, que ainda se sente preso a coisas do passado, a pecados que você acredita que não consegue se libertar deles, ou que não se consegue se libertar da dor e da angústia daquele erro cometido há tanto tempo. Saiba de uma coisa: o Cordeiro de Deus, aquele que derramou o seu sangue, ele perdoa pecados. E quando você sinceramente confessa, ele lança no mar do esquecimento. Ao instituir a ceia, ele está chamando você a confiar nele, a ter fé nele, na obra que ele realizou por você, na obra que ele realizou pela igreja. Tenha fé no Cordeiro, tenha fé no Filho de Deus, tenha fé naquele que pode salvar vidas, tenha fé naquele que chama pelo seu nome, naquele que redime de uma vez por todas. E a alegria que temos é que aquele que está em Cristo, que confia nesse Senhor, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há condenação para você, querido, se realmente você está aos pés da cruz. Não há condenação para as ovelhas que foram tingidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ele fez isso comprometido, foi até o fim, para que nenhuma angústia dessa terra, para que nenhuma tristeza desse mundo possa roubar de você a esperança da glória, a esperança da obra que ele realizou. Ele voltará para buscar as suas ovelhas, para juntá-las ao aprisco celeste, de onde jamais seremos arrebatados. Confie nesse Senhor, descanse nele. E querido irmão, não despreze a mesa do Senhor. Querido irmão, não deixe de participar da mesa do Senhor. Faça isso em memória dele, da gloriosa obra redentora do Deus Filho, que nos libertou de nossos pecados. Ó Deus bondoso, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos porque a tua cruz, a tua obra redentora, trouxe tantos benefícios a nós. Acima de tudo, nos salvou. Estamos debaixo das suas asas, protegidos, livres dos tormentos eternos, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Louvado seja o teu nome por isso. Porque o que eu merecia, Senhor, porque o que nós merecíamos era a condenação, porque somos tão negligentes, somos tão falhos, relapsos, mas mesmo sabedores, mesmo sabedor de que no futuro teria pessoas tão fracas como eu, o Senhor nos amou até o fim, derramou o seu sangue para nos libertar. Por isso, ó Deus, que todas as vezes que participarmos dessa mesa, com o coração compungido, constrangido, nós possamos, ó Deus, entender que precisamos ser servos melhores. E muito obrigado, Pai,
Porque pelos laços da cruz, uma nova família foi dada a nós. Irmãos e irmãs, que às vezes não temos nada em comum. Criações diferentes, lugares diferentes, mas existe algo que nos une: o teu amor, Senhor. E hoje, irmãos, com pensamentos diferentes, com tantas coisas diferentes, mas que estamos andando de mãos dadas, juntos, para o dia eterno. E louvado seja o teu nome por isso, Redentor. Somos a família de Cristo. Cuide de nós, Senhor. Cuide do nosso coração. Perdoa os nossos pecados e nos faça entender a nossa vida aos teus pés. Essa é a oração que te fazemos em teu nome, Jesus. Amém e amém.